Bom, gente, vamos agora então começar a falar sobre um assunto novo, que são os seus primeiros métodos que a gente vai estudar. São um problema bem clássico. Que é a ideia de encontrar zeros de funções reais. Bom, vamos explicar então um problema. Lembram que lá no ensino médio, na verdade, mas talvez cálculo 1, mais perto, a raiz de uma função é definida como sendo o valor no qual a função tem valor zero. Como é que eu faço para encontrar a raiz de uma função? Lembra? Lá em polinomio de segundo grau, simples, né? Com um polinômio de segundo grau, você encontra as raízes usando o menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Aí, dependendo se delta é positivo, negativo ou zero, você vai ter uma ou duas complexas raízes. E aí você resolve. Nem sempre é possível você encontrar uma raiz numérica. Por exemplo, uma raiz de uma função usando métodos analíticos, como é o método da fórmula de Bhaskara. Por exemplo, como é que você consegue resolver isso daqui? Igual a zero. Não tem uma maneira de, analiticamente, você conseguir isolar o x aí e falar que ele é igual a uma constante. Então, o que você faz? Isso é justamente o que a gente vai estudar aqui. O que fazer quando ele é impossível ou então, ainda, quando é proibitivo. Por exemplo, existe uma fórmula para você conseguir calcular qual seria o valor das raízes de uma função de quarto grau. Mas eu não recomendo ninguém usar essa fórmula na mão, porque não é uma fórmula que é muito bonita. Deixa eu mostrar ela aqui para vocês. Ó, essa daqui é a fórmula para você encontrar as raízes de um polinômio de grau 4 em geral. Tirei isso aqui direto da Wikipedia. Como vocês conseguem ver, tá? Não é exatamente a fórmula mais bacana do mundo. Ela não é exatamente muito legal de se trabalhar. Essa mais uma vez. Então, de maneira prática, ninguém realmente usa essa fórmula. Não quando você tem opções. Nem computacionalmente assim ela é tão eficiente, porque, bom, você vai acabar tendo os erros das operações que vão ser induzidos aí, junto com os erros de truncamento que o computador vai induzir. Tipo, na aritmética de ponto flutuante, como a gente falou nos primeiros vídeos, você tem os erros de aproximação. Cada operação vai maximizar, pode aumentar esses erros. Então, de novo, um tema interessante de seminário para alguém. Então, essa fórmula daqui não é muito legal. Bom, como vocês viram, não é exatamente a fórmula mais bonita do mundo, né? Então, os métodos para encontrar raízes numéricas de uma função ocorrem nessas duas situações que estão aí. Quando você tem que descobrir o zero de uma função e, na verdade, é impossível, por métodos analíticos, você descobrir quem é a raiz de uma função, ou então é muito custoso fazer ela do método tradicional. Nesses casos, então, o que você faz? Você precisa usar um método numérico. Bom, o método numérico consiste esses métodos numéricos para encontrar raiz são geralmente, todos eles têm duas etapas principais. Primeira etapa é isolar as raízes. Tá. A primeira etapa é a gente conseguir isolar as raízes. Ou seja, descobrir onde as raízes estão. Eu sei com certeza, por exemplo, que a raiz de um polinômio está dentro do intervalo de -3 até 4.
Não é um intervalo meio grande, mas eu sei que a raiz está lá. Aí, uma vez que você tem uma raiz, você faz o quê? Segundo, toma uma aproximação inicial. Inicial. E aí, você vai entrar no que a gente chama do método iterativo. Que é o quê? Você começa com uma aproximação x0. Você vai aplicar o método, tá? Então, deixa eu fazer isso assim. Você vai aplicar esse x0 no seu método. O método aqui vai diferir, mas o que ele faz ele vai devolver uma aproximação x1, que é um pouco mais perto. Você vai aplicar de novo o seu método, você vai aplicar agora um x2. E assim por diante. Quantas vezes? Quantas vezes for necessário. Você simplesmente vai tomar o conceito do erro. O erro seria o quão distante a sua aproximação atual está do valor da raiz. Isso é uma coisa que a gente vai ver. Dependendo do método, eu consigo achar uma estimativa para isso. Depois de tantos passos, o meu erro está na casa de quanto? Nem sempre é possível. Alguns métodos têm uma estimativa melhor do que outros para você conseguir o erro. Essa é uma das maneiras. A outra maneira também que a gente pode saber se nossa aproximação é boa o suficiente é também pensando no erro da f, que é o quê? A diferença entre o valor da aproximação que eu tenho do zero. Se isso aqui for menor do que vamos chamar de delta não é uma boa, mas vamos colocar assim. Vou colocar um traço só para diferenciar do outro, tá? Então, tem duas maneiras de você saber se sua aproximação está boa. Idealmente, você gostaria de usar as duas, mas nem sempre é possível. Primeiro, o seu valor está próximo da raiz. Esse daqui é mais difícil da gente conseguir controlar, porque eu não sei quem é a minha raiz. Se eu soubesse, o método não faria sentido de existir. Mas eu posso, em alguns casos, a gente vai ver, fazer uma estimativa boa desse erro daqui. Mas quando isso aqui não for possível, ou então como um teste complementar, eu posso ver o seguinte. Dependendo do problema, eu quero encontrar uma raiz, eu quero encontrar uma solução no meu problema. Ou então eu sei que só existe uma solução. Eu fiz um isolamento bom de raízes e eu sei que dentro daquele intervalo só existe de fato uma solução. Aí nesse caso, você pode pensar nesse outro. Esse outro aqui significa o quê? Se o meu valor está perto de uma raiz. Porque, pensa no seguinte, eu quero descobrir onde o número dá zero, onde a função fica zero, certo? Se a função fica 0,5 zeros ou 6 zeros, 1, está próximo o suficiente do zero, talvez, dependendo do problema, claro. Por isso, às vezes, é melhor, em vez de usar essa forma daqui, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode tentar normalizar um pouquinho, colocando xn sobre a minha aproximação inicial, só para dar um senso de escala. Tá? Tipo um erro relativo, mas não exatamente. Então, todos os métodos que a gente tem consistem os métodos de encontrar raízes consistem nesses dois passos. Primeiro, que a gente vai ver agora nesse vídeo, isolar raízes. E depois, essa parte daqui de tomar uma aproximação inicial e fazer sucessivas aproximações visando minimizar os meus erros. Até isso daqui está numa quantidade que é aceitável para o problema que a gente está. Bom, vamos começar a olhar agora quem seria o método que você vai usar para conseguir isolar as raízes. A chave para a gente conseguir encontrar ou fazer isolamento de raízes é o seguinte teorema. É o teorema do valor intermediário. Ou também conhecido em alguns lugares como o teorema de Bolzano.
Ele diz o seguinte, tá? Ele diz, eu não vou colocar o enunciado por inteiro, mas vocês encontram ele em qualquer livro de cálculo. Ele fala assim, se f é contínuo, em, em um intervalo fechado AB, e f de A menor do que f de B, ou f de B ela é menor do que f de A, faz. Então, para qualquer ponto que você pegar D, que seja um ponto com valor entre f de A e f de B, você consegue encontrar algum ponto C, tá? Se existe um C que está entre o A e o B, tá o quê? F de C é igual a D. Esse é o ponto crucial. Tá? Então, do teorema. Então, esse teorema daqui, a demonstração dele é uma demonstração de análise matemática. Se vocês são do curso de matemática, vocês vão ver ela com certeza. Precisa fazer um comentário. A demonstração, na verdade, parece muito com a ideia do nosso primeiro método, que eu depois vou explicar. Na verdade, elas estão bem relacionadas. Eu vou dar um comentário depois. Talvez no vídeo opcional. Faça a demonstração. Ou talvez até fique interessante como um outro ponto de seminário para os alunos do curso de matemática provar esse teorema. Fazer uma apresentação dele. Bom, sempre pensando. Tá, mas esse teorema do valor intermediário é um teorema extremamente importante do estudo de funções contínuas. A gente vai usar um corolário dele, que é o seguinte. Se f é contínua e f de A vezes f de B é menor do que zero, então existe um C. Opa, existe um C que pertence no intervalo AB, tá o quê? F de C é igual a zero. Ele é um corolário dele no seguinte sentido, tá? O que significa f de A vezes f de B ser menor do que zero? Significa que f de A e f de B têm sinais contrários, ou seja, esse é mais, esse é menos, ou esse é menos e esse é mais. De qualquer maneira, um é positivo e o outro é negativo. Pelo teorema do valor intermediário, então, existe um ponto entre A e B que o valor da função é zero, porque o zero é um valor que está entre um positivo e negativo, não importa qual seja a ordem. Esse teorema daqui, esse corolário, desculpa, é o que vai permitir para a gente fazer o isolamento de raízes. Como assim? Bom, a ideia é simples. Você vai fazer uma amostragem dos valores. Você vai pegar alguns pontos da reta e você vai ver. A função é positiva aqui? Ok. Função ainda positiva aqui? A função deu negativa aqui? Opa. Se a função deu negativa aqui e deu positiva aqui, significa que entre esses dois tem uma raiz. Claro, nesse caso daqui eu estou trapaceando porque assim, eu desenho o gráfico. Mas se eu não tivesse o gráfico e eu soubesse que a função é contínua, eu ainda poderia afirmar que com certeza tem uma raiz entre o valor negativo e o valor positivo. Então, a ideia da isolamento de raízes é justamente essa: é você fazer uma amostragem dos valores do domínio e tentar, da melhor maneira possível, pegar os valores onde a função troca de sinal. Porque esses valores que ela troca de sinal são justamente os candidatos a serem os intervalos que você vai isolar. Então, a primeira etapa de análise é justamente fazer essa. Bom, eu vou fazer isso computacionalmente, porque
vamos ser sinceros, eu fazer uma tabela de valores do tipo x, f de x, como sendo, vou pegar o primeiro zero, depois eu vou pegar o 0,5, depois vou pegar o 1, o 2, 3, e depois ir calculando os valores do outro lado, coisa meio cansativa. Então, não é uma estratégia, assim, não tem muita opção, você até faz. Mas, vou mostrar como é que a gente pode usar o MATLAB, ou Octave, ou Scilab, para conseguir reduzir um pouco o trabalho que a gente vai ter para fazer com isso daqui. Bom, vamos agora começar a usar um pouquinho o Octave. Ou o MATLAB, ou o seu programa de escolha. Acho que na maioria dos casos a sintaxe que é usada é a mesma. Umas diferenças mínimas podem existir, mas não importa muito. Digamos então que eu queira fazer agora uma estimativa de uma determinada função. Eu vou explicar o procedimento geral, usando um polinômio de grau 3, que eu vou especificar depois. O primeiro truque que você tem que fazer é o seguinte. Primeiro clicar na tela para garantir que seja está a expedição do seu comando, mas qual é a sintaxe que você vai usar para conseguir, por exemplo, eu quero pegar um intervalo de 5 até de menos 5 até 5, dando pulos de 0,4, vamos dizer assim. Tá? Ele vai fazer um ajuste se o intervalo não bater. Então eu coloco 0, 2 pontos, especifico o tamanho do meu intervalo, então vamos colocar 0,4, e aí eu coloco o final do meu intervalo. A sintaxe seria essa. Você tem... Eu não consigo colocar para aumentar um pouquinho mais a tela, mas você tem aqui o início do intervalo, tamanho do passo e o final do intervalo. Olha o que acontece quando eu pressiono Enter. Menos 5, 4, menos 4,6, 4,2, e vou pegando até todos os valores. Agora, eu vou mostrar para vocês como a gente vai conseguir definir uma função. A sintaxe no MATLAB no Octave é a seguinte, para a gente fazer uma função. Cliquei no lugar. Function f da variável, vamos dizer, v. Não precisa especificar uma variável já existente, é só a variável que você vai usar no corpo do texto. Então, esse comando daí, ele vai inicializar na memória do programa, do Octave, uma função. E aí você coloca aqui dentro qual seria o corpo da função. Sua variável v, bom, então eu vou começar com v elevado ao cubo. Lembra, eu quero fazer uma função que é terceiro grau. Então vamos colocar x ao cubo, no caso v ao cubo, então, menos 4 vezes v ao quadrado mais 2. Vou fazer uma coisa também aqui. Tá? A sintaxe aqui está normalzinho, mas eu quero uma função que eu consiga aplicar em vetores. Porque essa variável daqui de cima foi inicializada na forma de uma matriz de valores. Ela está ali armazenada, ela tem 26 entradas. Eu quero uma função que vai simplesmente calcular todas essas entradas ao mesmo tempo. Então, para você fazer isso, tá? Você tem que especificar aqui na variável, botar um ponto na frente. Esse ponto faz essa operação de elevado não ser a operação de elevado normal, que seria o quê? Multiplicar a matriz com matriz, que não vai dar certo pela dimensão que você está. Mas se você põe o ponto, ele interpreta isso como sendo o quê? Isso aqui é a operação de levar cada entrada da matriz por 3. O produto a gente não precisa especificar isso. O elevado, de novo, a gente precisa, então eu vou colocar um ponto aqui também. E pronto. E aí, para você terminar a sua função, end function. Pronto. Criamos uma função, então, que vamos ver se está dando certo. Vamos colocar f de 3. Resposta 7. Vamos colocar um valor mais fácil de fazer essa conta de cabeça. F de 1. Menos 1. Bom, 1 ao cubo, 1.
mais 2, 3, menos 4, menos 1. Certo? Então a função está dando certo. A função está funcionando. Vamos agora então pegar a matriz que a gente inicializou como A. E olha só o que acontece. A gente consegue então calcular cada entrada da matriz sem precisar fazer necessariamente a conta. Então, como é que a gente faz isso para isolar nossos zeros? Simples. Bom, menos 5 não é, porque vai menos 223. Tá baixando? Tranquilo. Opa, olha aqui. Desses dois valores aqui, ela tem uma raiz. Deu negativo, deu positivo. Se aqui for o A e aqui for o B, sinais trocados. Então aqui dentro tem um zero. Aí vamos olhar qual esse foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, entre menos 1 e menos 6, uma raiz. E você vai procedendo desse jeito. Olha aqui. Entre esses dois valores daqui, que seriam os valores 17, ou 16 e 17, outra raiz. 16 e 17 seria, no caso, esse aqui é o 21, 20, 19, 18, 17 e 16. Entre 1 e 1.4 você tem outra raiz. Então isso aqui é uma maneira... Opa, tem mais uma última raiz aqui entre esses dois valores que seriam correspondentes ao 26, 25, 24, 23, 22. Então, entre 3,4 e 3,8, outra raiz. Como o polinômio de grau 3 só tem no máximo 3 raízes, é fácil. A gente pode supor, então, que essas aí são essas 3. Entenderam? Então, quando você tem um computador à disposição, é mais fácil fazer esse isolamento de raízes. Você não precisa montar uma tabela. Se você não tiver, bom, você pode pegar a calculadora e calcular na mão cada um deles. Tem jeito de programar funções dentro de calculadora também. Não é tão agradável assim, mas dá para fazer. Certo? Então, aqui é uma maneira fácil da gente conseguir fazer o isolamento das raízes. Uma outra opção, nesse caso bem particular, é você fazer o gráfico da função. Lembrem lá de cálculo 1, uma das técnicas que você tem é... chega um polinômio de grau t, certo? Então você pode simplesmente fazer a análise da derivada, encontrar os pontos críticos, pontos de máximo e mínimos, intervalos de crescimento, inflexão. Você pode tentar isolar as raízes dessa maneira. Também não é tão aplicável assim em todas as situações possíveis, mas é uma outra maneira de você fazer. Eu não digo para olhar o gráfico da função sempre, porque geralmente a gente vai ver o método para encontrar, fazer uma aproximação no gráfico também é um método e acaba sendo mais complicado. Então, do ponto de vista computacional, não faz muito sentido falar isso. Olha o gráfico da função. Você geralmente não tem o gráfico para você encontrar a raiz de uma função. Mas, para exemplificar aqui, então o que a gente fez foi o seguinte: a gente descobriu no nosso isolamento de raízes, a gente conseguiu isolar direito essa raiz daqui, esse ponto, essa raiz daqui e esse ponto daqui. Então, bom, e aí, mais uma vez isolada as raízes, o que você faz então agora? Uma vez que você conseguiu descobrir esses valores onde a função troca sinal, você agora começa a segunda parte, que é a parte de você, a parte para você conseguir encontrar o valor numérico da raiz. Esse a gente vai olhar alguns métodos. Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês o primeiro, que é o mais simples de entender. Computacionalmente não é super eficiente, mas ele dá certo em qualquer situação. Você não tem que colocar condição quase nenhuma para que esse método encontre uma raiz. Então ele seria um método extremamente estável, ele é segurança quase absoluta que você vai chegar na raiz, você consegue estimar o erro dele muito bem. Por outro lado, ele é bem lerdo. Depois a gente vai fazer um estudo comparativo dos métodos para encontrar raízes, e a gente vai ver que esse método aí ele é bem devagar.
em comparação com os outros. O número de aplicações que você tem que ter para ter um certo grau de precisão. Bom, vou começar a falar então do nosso método.